Na aula de hoje, veremos as disciplinas de Direitos Humanos, Ética e Serviço Social, Contabilidade e Legislação de Trânsito. Meu nome é Aline Florner. Vamos lá? FCC Contador 2011. A respeito dos conceitos de ética, moral e virtude, é correto afirmar: virtude deriva do latim virtus, que significa uma qualidade própria da natureza humana. Significa, de modo geral, praticar o bem usando a liberdade com responsabilidade constantemente. Item correto. A virtude congrega todos os aspectos do homem de bem. Virtude, boa conduta em conformidade com o correto, aceitável ou esperado, segundo uma religião moral, ética. FADESP, Agente de Fiscalização de Trânsito, DETRAN 2019. Embora o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e todo o arcabouço jurídico que abrange o Sistema Nacional de Trânsito seja consistente, caso ocorram situações imprevistas, a atribuição de estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, cabe ao CONTRAN. Item errado. É competência do órgão máximo executivo de trânsito da União, entre aspas, estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, CTB, artigo 19, inciso 27. FADESP, Agente de Fiscalização de Trânsito, DETRAN 2019. Compete às juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, julgar os recursos interpostos pelos infratores. Julgar os recursos interpostos contra decisões da JARI é uma competência do CETRAN. Item correto, CTB, artigo 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, inciso 5, julgar os recursos interpostos contra decisões: a linha A, das JARI, a linha B, dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Em relação às disposições preliminares do Código de Trânsito Brasileiro, julgue os itens a seguir. Para os efeitos do referido código, não são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Item errado. Para os efeitos do CTB, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. CTB, artigo 2º, parágrafo único. No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Item correto. CTB, artigo 1º, parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente.
No CEP, Guarda Municipal, Prefeitura de Teresina, 2019. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Item correto, CTB, artigo 1º, parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. IDECAM, Contador, Município de Vilhena, 2013. A contabilidade é uma ciência social que tem por objeto de estudo o patrimônio das entidades econômico-administrativas. Em relação ao patrimônio, é correto afirmar que é estudado pela contabilidade nos seus aspectos qualitativos e quantitativos. Item correto. Dicionário de Contabilidade, professor Antônio Lopes de Sá. Patrimônio. Parte impessoal da azienda observada sob dois aspectos principais, quantitativo e qualitativo. IDECAM, Contador, Município de Vilhena, 2013. A contabilidade é uma ciência social que tem por objeto de estudo o patrimônio das entidades econômico-administrativas. Em relação ao patrimônio, é correto afirmar que o patrimônio, para a contabilidade, é somente o que a entidade possui em forma de bens. Item errado. Patrimônio é conjunto de bens, direitos e obrigações de uma determinada entidade. FEPESE, Contador, Corém, 2007. Quanto aos conceitos, definições de contabilidade, é incorreto afirmar que a contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma entidade. Item errado. Errado, pois traz o conceito correto e não incorreto da definição de contabilidade. Conceito oficial de contabilidade, extraído do primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade em 1924. Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma administração econômica. Consulplan, analista judiciário, TSE 2012. A contabilidade foi definida no primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade como a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativo aos atos e fatos da administração econômica. É correto afirmar que é objetivo da contabilidade fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e as mudanças na posição financeira da entidade. Item correto. A contabilidade possui a finalidade de controlar o patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins. Logo, a contabilidade, por meio do controle do patrimônio, fornece informações úteis para a tomada de decisão. Sesgran Rio, Técnico Administrativo, BNDES 2010. O objeto da contabilidade é o patrimônio da entidade e o seu campo de aplicação são as entidades econômico-administrativas, assim chamadas aquelas que, para atingir seu objetivo, seja ele econômico ou social, utilizam bens patrimoniais e necessitam de um órgão administrativo que pratica atos de natureza econômica necessários a seus fins. Esse é o enunciado de: letra A, sociedade empresária; letra B, entidade lucrativa; letra C, empresa; letra D, companhia; ou letra E, azienda.
A alternativa correta é a letra E. A questão refere-se às aziendas, campo de aplicação da contabilidade. Azienda é igual ao patrimônio gerido de maneira organizada. Aziendas é igual a gestão mais patrimônio. Bancasesp, DPE 2009. A DUDH foi redigida à luz das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse documento, marco da proteção internacional dos direitos humanos, foi afirmado que o Fundo Monetário Internacional não deve conceder empréstimos para países que usem mão de obra infantil. Item errado. A Declaração Universal dos Direitos Humanos constitui um rol de direitos relacionados à dignidade da pessoa. A DUDH não prevê em seu texto assuntos relacionados a empréstimos financeiros. CESP-DPE 2009. A DUDH foi redigida à luz das atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse documento, marco da proteção internacional dos direitos humanos, foi afirmado que liberdade, igualdade e fraternidade são os 3 princípios axiológicos fundamentais em matéria de direitos humanos. Item correto. A Declaração Universal dos Direitos Humanos traz os ideais da Revolução Francesa. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Esse artigo representou o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Quanto aos direitos de fraternidade, a doutrina afirma que a DUDH é um marco histórico para o alargamento da terceira dimensão. Bancasesp, DPE 2013. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, não há menção à remuneração de trabalhos iguais. Item errado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 23. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Bancasesp, DPE 2013. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é reconhecida a relação entre o desenvolvimento da personalidade e o caráter de pertença a uma comunidade. Item correto. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Observação: há a relação entre o desenvolvimento da personalidade de cada pessoa e o fato de pertencer a uma comunidade. Bancasesp, DPE 2013. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é abordado o conceito de propriedade individual, mas não o de propriedade coletiva. Item errado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 17. 1. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. IADES, Técnico Judiciário 2011. Quanto às características de moral, é correto afirmar que a moral resulta do conjunto de leis, costumes e tradições de uma sociedade e é subordinada à ética comportamental definida em regras constitucionais. Item errado. A moral não se subordina à ética e nem está necessariamente relacionada às normas constitucionais. IADES, Técnico Judiciário 2011. Quanto às características de moral, é correto afirmar que
A moral é mutável e varia de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Ela norteia os valores éticos na administração pública. Item correto. Moral é o conjunto dos costumes e juízos morais de um indivíduo ou de uma sociedade que possui caráter normativo, é mutável e varia de acordo com o desenvolvimento de cada sociedade. Norteia os valores éticos na administração pública. FCC Contador 2011. A respeito dos conceitos de ética, moral e virtude, é correto afirmar: a vida ética realiza-se no modo de viver daqueles indivíduos que não mantêm relações interpessoais. Item errado. Um dos principais fundamentos, tanto da ética quanto da moral, é o convívio social. FCC Contador 2011. Etimologicamente, a palavra moral deriva do grego mos e significa comportamento, modo de ser, caráter. Item errado. Mos é um termo latino resultante da tradução do grego ethos, que significa caráter. E aí, você gostou do vídeo? Deixa um like e um comentário dizendo o que você achou. Eu vou te falar agora o que você não pode fazer de jeito nenhum na sua preparação. Estudar só por teorias, fazer questões e não anotar os seus erros, não revisar as questões que você errou, estudar sem metodologias e sem técnicas de memorização.